E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show, tudo só no pedido? Gente, professor Arilo Pinheiro passando aqui para discutir um pouquinho as questões de física da prova da UES agora, 2024.1, a sua primeira fase, foi realizada hoje, né? E estou aqui representando a equipe de física do Farias Brito para a gente poder tecer alguns comentários sobre as questões, né? Então, de um modo geral, os assuntos foram bem divididos, não é isso? Como geralmente a UES faz, com um ponto interessante, eles não colocaram uma questão de análise dimensional, como costumeiramente eles vinham fazendo em todas as suas últimas edições, tanto na primeira quanto na segunda fase, né? Então, esse é um ponto interessante a ser notado, que nessas últimas edições e nesses últimos anos talvez tenha sido a prova que não cobrou esse assunto, né? Isso é bem interessante, haja vista que a UES sempre cobra isso, ok? Mas o restante, como sempre, eles fizeram uma prova no estilo S, né? Por exemplo, questão de capacitores, onde eles gostam muito de brincar com capacitores, e a parte de cinemática, foi tudo muito bem passeado, né? Então, uma das questões, no caso do gabarito 1, a primeira questão foi de cinemática escalar. Era uma questão tranquila, talvez média. Média porque você tinha que brincar com um pouquinho de geometria, ela seria fácil, mas talvez por brincar um pouco com a geometria poderia ficar do fácil para o médio, ok? A questão seguinte, aí sim, era bem mais tranquila, era de temperatura, conversão de variação de temperatura. Questãozinha tranquila, sem muito mistério. Aí uma outra questão bem interessante que era de ótica, que envolvia espelho e lente. Aí assim, ela era fácil pelas localizações do objeto e da imagem, mas acaba sendo um pouco complexa por não ter a imagem, por não ter a figurinha. Então o candidato, a candidata teria que estar fazendo o desenho e tem que estar bem acostumado para não cair nesse tipo de pegadinha. Eu consideraria ela como sendo talvez uma questão mediana. É uma questão tranquila que envolvia a ideia lá do campo elétrico e do campo magnético, quando a partícula não sofre nenhum tipo de alteração na sua velocidade, as forças devem ser iguais, e a gente encontra lá que os campos vão ser perpendiculares. É uma questão bastante comum, inclusive nas provas da UES também, né? Uma questãozinha de MHS que eu vou dizer uma coisa, digna de segunda fase, porque foi uma questão bem complexa, não foi realmente uma questão fácil, talvez tenha sido ou a mais difícil ou a segunda mais difícil da prova, porque ela não era comum, envolvia lá uma função do segundo grau, então era uma questão que a pessoa precisaria ter uma abstração bem interessante, uma prática de resolução, porque também é um assunto que a UES vem gostando de colocar tanto na primeira quanto na segunda fase, né? Então, de fato, essa questão, a gente julga que ela não foi fácil, né? Teve outra de atrito, que também é relativamente comum, né? Talvez uma questãozinha mediana também. Vou logo falar a última, que foi a de capacitores, que é bastante comum, né? Então também não teve muito mistério, era só saber qual fórmula de fato utilizar, sabendo o que é que vai permanecer constante, e umazinha lá de hidrostática, que talvez, assim como a de MHS, tenha sido a questão mais difícil. Então elas duas ficam na disputa. Sendo que essa questão de hidrostática pode ser que tenha um probleminha, né? Devido a um fator que não apareceu lá, mas foram duas questões de nível elevadíssimas, né, e que a gente julga que foram as duas mais difíceis da prova, tá certo? De modo geral, foi uma prova mediana, né, estilo UES realmente de prova, com assuntos bem distribuídos, só com esse detalhe dessa questãozinha, que pode ser que gere algum tipo de dano, mas quem quiser conferir, todos os nossos comentários estão lá postos no site, é só vocês acessarem e tirarem as dúvidas de vocês, ok? Gente, boa prova, bom resultado a todos, na verdade, a prova já fizeram, vamos esperar agora e se preparar para a segunda fase, e contem conosco. Valeu, gente, abraço!